E o UFC 294 é basicamente um Brasil contra o leste europeu. Sabe essa galera de barba sem bigode? Esse pessoal aí mesmo. O UFC 294 acontece em Abu Dhabi em outubro e muita gente está colocando esse card como um possível melhor card do ano. Vem com muitas lutas aguardadas, não, por enquanto não temos muitas lutas anunciadas, mas as que foram anunciadas quase todas envolvem brasileiros. E o brasileiro enfrentando um atleta local, né? Os atletas que estão mais habituados àquele clima e àquela região. A gente tem, por exemplo, na luta principal, o Charles do Bronx, que vai enfrentar o Islam Makhachev, valendo o cinturão da categoria peso leve. A gente também tem o Paulo Borrachinha, que finalmente, depois de tanta treta, vai enfrentar o Khamzat Chimaev, que é uma luta que não vale cinturão, mas vale muita coisa. Vou explicar pra vocês o que tá valendo daqui a pouquinho. E a gente tem agora um anúncio também de Johnny Walker, que vai enfrentar o Ankalaev. Todas essas lutas de brasileiro indo até lá, a casa do adversário, mostram que o brasileiro é o cara que realmente tem mais coragem dentro do evento, porque pouca gente quer enfrentar esse pessoal lá na casa deles. Se você for olhar uma retrospectiva recente dos eventos lá em Abu Dhabi, você vai ver que tem uma margem de vitória muito maior dos atletas locais sobre o resto do mundo quando a luta acontece lá. É claro, quando você está lutando em casa, tem muitas vantagens a seu favor, né? O clima, a comida, você não tem que se deslocar, não tem viagem, não tem jet lag, não tem nada. Você sai da sua academia e simplesmente vai até o local do evento para poder fazer sua luta. Isso também acontece quando o evento vem pro Brasil, tá? A retrospectiva dos brasileiros é melhor aqui, porque aqui a gente tem um calor muito grande, tem umidade do ar muito grande, então a galera que vem de outros países pra cá, países frios e tal, chegou aqui e toma um baque na hora de enfrentar os brasileiros, além de também ter o efeito da comida ser diferente, a nutrição ficar atrapalhada. Então é claro que quando você tá lutando em casa, você tem vantagens sobre os seus adversários. E nesse caso lá, ir lutar contra os russos em Abu Dhabi é uma vantagem para o adversário. E por que os brasileiros estão aceitando essa condição? Porque essa condição não é só uma vitória, todos eles têm algo a mais para lucrar nessas lutas. Por exemplo, vou começar com o Johnny Walker. Johnny Walker é o 7º do ranking da categoria dos meio pesados que não tem campeão. A gente sabe que teve um title eliminator que já rolou, Blachowicz contra Alex Poatan, Poatan saiu com a vitória, está na luta pelo cinturão, não se sabe contra quem. Por que não se sabe contra quem? Porque o Jiri Prochazka, que é o ex-campeão, está se recuperando de lesão e não se sabe se a comissão atlética vai querer que ele lute, tá? Ele quer lutar em dezembro, mas ele também já quis lutar em setembro, ele já quis lutar em agosto, e a comissão atlética falou assim: meu amigo, você não tem condição de luta, não vai lutar. Se a comissão atlética barra o Jiri Prochazka, quem é que vai lutar contra o Poatan? O UFC já tem um plano B, tem um plano C, inclusive a gente fez um vídeo falando sobre isso, você pode clicar aí para assistir mais detalhadamente, mas um dos planos é justamente pegar o Ankalaev, que é o 2º do ranking, e fazer uma luta dele contra alguém ranqueado. Nesse caso, quem aceitou essa briga, essa batata quente, foi o Johnny Walker. Se o Johnny Walker consegue uma vitória e avança depois de passar pelo Ankalaev, ele vai ficar na cara do gol pro cinturão. Se ele não disputar contra o Poatan, porque o Prochazka pode voltar, no mínimo ele fica ali numa excelente posição para ser o próximo, que é uma coisa impensável pro Johnny Walker de hoje, que tá lá atrás no ranking. Então é uma grande oportunidade de ser catapultado lá pra frente. O cara aceitou essa parada, mesmo a vantagem sendo toda aí do Ankalaev. Além do Johnny Walker, a gente também tem aí o Paulo Borrachinha enfrentando o Khamzat Chimaev. Paulo Borrachinha que conseguiu aumentar muito o seu hype, aumentou muito seu capital pra luta. Não porque ele tem vencido lutas de forma impressionante ou tem mostrado isso dentro do octógono, mas pelo que ele tem conseguido com a mídia fora disso, né? O Borrachinha adotou lá o Secret Juice como a sua marca, tem feito lá o seu exército de memes no Twitter, no Instagram. Isso tem aumentado demais a popularidade dele, ele é muito falado, isso coloca ele numa posição de destaque como venda de pay-per-view. O Khamzat Chimaev, por outro lado, na minha opinião, é um dos atletas mais populares que temos dentro do evento. O atleta vem aí batendo todo mundo, teve quase um tropeço ali com o Durinho, mas saiu com a vitória e não foi derrotado ainda dentro do UFC. O hype gigantesco que existe em cima do Khamzat Chimaev pode ser transferido para o Paulo Borrachinha caso ele consiga essa vitória. Essa luta vai colocar o Borrachinha na cara do gol para a disputa de cinturão? Por incrível que pareça, eu acho que sim. A categoria dos pesos médios é uma terra arrasada. O Adesanya já ganhou de todo mundo ali. E se o Borrachinha consegue a vitória em cima do Chimaev, que na realidade é o meio médio que está subindo, mas tem alta popularidade, pode sim ser o suficiente para colocar ele para disputar o cinturão mais uma vez. Assim como se o Chimaev vencer o Borrachinha, que tá ranqueado, não é mais um top 5, é um top 7 na atualidade, mas se ele vence, como não tem ninguém ali pra frente para enfrentar o Adesanya, pode ser sim que o Chimaev vai para uma disputa de cinturão apenas com essa vitória. Então para esses caras, basicamente, vale um title shot para poder ir pra frente. Então a gente tem do lado do Johnny
Johnny Walker contra um Ankalaev, vale um title shot. Do lado do Borrachinha contra o Chimaev, provavelmente também vale um title shot. E na luta principal, aí já é o ouro de vez, né? A gente tem o Charles do Bronx enfrentando o Islam Makhachev, uma luta que vale o cinturão. Então, os atletas estão se colocando em posição de chegar ao ouro, e é por isso que eles estão aceitando lutar contra a galera de barba sem bigode lá na casa deles. Dentre os lutadores que a gente tem aí, o Charles é o cara que já perdeu lá para esse mesmo atleta, para o Makhachev. Então, pro Charles talvez seja uma coisa até mais difícil psicologicamente, mas ele tá tentando focar de uma forma diferente. Ele falou que foi lá que ele perdeu o cinturão, então ele tá indo lá buscar de volta o cinturão dele. É uma coisa que a gente vai ver como é que vai desenrolar ao longo do tempo, mas a vantagem no Makhachev, na minha opinião, continua presente. Ele tá no local dele, não tem que viajar, tem o Sorin, tem a galera, tem a torcida, tantas coisas que facilitariam a vida do Islam Makhachev, coisas contra as quais o Charles vai ter que lutar. E dessa luta entre o Makhachev e o Charles, entre o Chimaev e o Borrachinha, entre o Ankalaev e o Johnny Walker, qual delas vocês acham que o brasileiro tem mais chance de sucesso? Qual brasileiro desses três pode conseguir realmente uma vitória? Mais de um? Todos eles? Nenhum deles? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço e até mais.